E o que a gente vem observando é que alguns profissionais falam, né, eles conseguem avaliar bem melhor do que a gente, é que o Bortoleto tem uma tocada limpa, né, ele é bem limpo ali no volante, e também a questão do gerenciamento de pneus, né? O começo que eu lembro que na primeira corrida, lá atrás, né, no último do grid, você via ali, diz, poxa, o Bortoleto não vai trocar, não vai fazer a troca de pneus, e ele segurando, segurando, e mesmo com o pneu mais desgastado, ele ainda ficava ali próximo do ritmo de Hülkenberg, né? E sobre isso, eu tenho uma que a gente separou um áudio sobre justamente isso. É o Luciano Burti falando com o Bortoleto, justamente sobre essa tocada do brasileiro. A gente vai ouvir aqui agora. Eu vou te falar, Gabriel, assim, você, cara, seu estilo vai muito ao meu gosto, tá? Porque eu vou te falar assim, você não deu, pelo menos no volante, não quer dizer que o carro não tivesse traseiro, mas no volante, cara, você não deu, acho que uma traseirada na corrida inteira, né? Uma tocada limpa, tá? Ou se você deu também, eu não vi, mas a maior parte do tempo, cara, o volante super limpo, super limpo. Sim, um traçado mais por dentro sempre. E eu vou te falar, quando eu falo um pouco de falta de inteligência, talvez da minha parte, na minha época de Fórmula 1, com aqueles pneus chamados pneus raiados, né, aqueles pneus riscados, tinha menos aderência mecânica. Então, se você vê como o Schumacher guiava, o próprio Alonso guiava, não tinha uma questão lá do tal do Apex, né, de fazer a tangência bonita, o traçado bonito. Era sujo, cara. Era frear o mais tarde possível, ter o menos de curva possível. Passava reto, perdia o Apex, virava de uma vez e acelerava. E eu era um cara um pouco limpo demais. E eu que devia ter me adaptado, não é o carro. Eu que faltou a minha adaptação, que é uma tocada um pouco mais no estilo que você está hoje em dia. Os carros de hoje em dia, pelo que eu vejo, de tanta pressão aerodinâmica e também de aderência mecânica, tem muito contorno de curva, que é o que eu gostava, né? Vocês contornam muito a curva. Então, não é somente freada. Óbvio que se fream tarde pra caramba, mas não é só freada. Tem contorno de curva. E aí eu vou te falar, vendo a sua tocada, se vestisse lá, todo mundo de macacão branco, capacete branco que colocasse nos carros, eu provavelmente iria identificar você, né? Então, eu lembro comparando você atrás do Norris na volta 2 ou 3, eu via na curva 2, você é muito mais por dentro do que ele mais por fora. Eu sei que também tem um lado de quando você está atrás e perto, você tentar fazer uma linha diferente também para sair da turbulência, tá? Mas era um pouco natural seu. O Alonso na curva 1, ele contornava por fora, você por dentro. Então, a sua tocada é uma tocada limpa, né? Salvo engano, pelo menos olhando seu volante, o carro estava um pouquinho dianteiro na corrida, né? Acho que quando desgastava o pneu, ele podia estar sensível, mas ele saiu um pouco de frente. Então, mas cara, gostei muito, tá? Vai muito ao encontro daquilo que eu gosto. Você contorna muito bem curva, você não usa tanto pista. Os caras têm uma tendência hoje de ir mais por fora para carregar mais velocidade. Mas o que eu gosto do seu é que, na questão de preservação dos pneus, a maneira que você guia com menos volante, mas contornando a curva, eu acho que só tem a ganhar, né, do meio para o final do stint. De novo, tá? É um papo um pouco teórico, somente olhando, não vi telemetria, tô vendo vídeo, mas pessoalmente, cara, gostei muito de ver uma tocada super limpa e eficiente, que é o que vale. Então, cara, o caminho, você já sabe qual que é. Continua assim que você está no caminho certo. A gente passou tanto tempo sem um piloto brasileiro na Fórmula 1. Ouvir isso do Luciano Burti, o que que causa no fã com a satisfação que traz pra gente, especialmente para você aí, que é um cara ligado aí no automobilismo brasileiro, o que que você responde a isso? Olha, Diego, eu vou ser sincero com você. Eu assisto Fórmula 1 desde os meus 5 anos de idade. Então, eu pude presenciar aí nas corridas vários talentos surgindo, entendeu? E realmente eu sentia falta aí, eu não estou desmerecendo as últimas tentativas dos brasileiros de forma nenhuma, mas olha, fazia muito tempo que eu não via um brasileiro com tanto, vamos dizer assim, não vou dizer talento, né? Porque todos têm, mas com tanto potencial igual o Bortoleto como eu estou vendo essa primeira temporada dele. E o que eu acho mais interessante no Bortoleto, conforme magnificamente disse o Burt, é que ele tem realmente uma tocada muito limpa, ele tem esse conhecimento de administrar os pneus, né? Porque muita gente aí das antigas fala, hoje o carro de Fórmula 1 qualquer um pilota, mas não sabem que hoje o piloto ele tem que praticamente ser, sei lá, um engenheiro aí
que ele vai, além do engenheiro de equipe, que vai comunicando a ele o desgaste na corrida como um todo, mas o piloto hoje ele tem que administrar toda a corrida também na cabeça, entendeu? E o Bortoleto, ele tem essa característica. Então, ele é um piloto muito consistente, rápido, e ele é agressivo quando precisa, entendeu? E ainda tem essa questão de saber administrar os pneus. Então, são características aí que, olha, eu diria que, olha, fora qualquer tipo de patriotada, vamos dizer assim, né, que a torcida se empolga muito, mas eu diria que, olha, fora de brincadeira, há uma grande possibilidade de a gente estar com um futuro campeão aí. Eu sei que é um pouco cedo para falar, mas olha, fazia muito tempo que eu não via o Brasil com tanta possibilidade num piloto igual no Bortoleto, viu?